Olá, gente querida, gente bonita, sou a pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando o nosso programa de hoje, Gente da Gente. E o Gente da Gente hoje vai trazer um personagem muito famoso, mas não vou falar quem ele é agora não. Você vai saber daqui a pouquinho com o Anderson, mas antes de tudo, eu quero passar o meu endereço. Estou situada na Rua Prefeito José Montes Paixão, 1912, Mesquita, bem no centro de Mesquita, Igreja da Graça de Deus. E esse tem um ponto de encontro ali muito grande e eu aguardo por você lá, até para saber um pouco mais do nosso personagem de hoje. Mas não vou falar não, eu quero chamar nesse momento o Anderson. Ô Anderson, conta pra nós, que é o nosso personagem de hoje. Eu era daqueles que perseguia os cristãos. Eu mandava ir atrás e matar todos eles. Não admitia um outro reino dentro do Império Romano. Mas um dia, eu fui andando pela estrada de Damasco. No meio do caminho, eu vi um clarão e perdi a visão. Fiquei 3 dias sem ver uma luz. E aí, do nada, aparece Ananias. Ele faz uma oração e me restitui a visão. Naquele momento eu sabia que era Deus e eu me converti a Ele. De perseguidor da igreja, eu passei a ser o perseguido. Sofri, apanhei, fui preso, sofri naufrágio. Mas no final, eu pude dizer com alegria: combati o bom combate, guardei a fé e cumpri a carreira. Prazer, eu sou Paulo. Anderson, muito obrigada, viu? É isso, pessoal. Nosso agora personagem da Bíblia, esse personagem forte, corajoso, né? Eu digo forte e corajoso porque foi um ícone, posso dizer que ele foi um ícone, que agora você já sabe quem é, já foi revelado e eu posso falar sobre ele perfeitamente. O nome dele é Paulo, né? E antes não era o Paulo, ele era o Saulo, né? O Saulo, e a Bíblia Sagrada diz que ele era um grande perseguidor. Saulo perseguia aos cristãos. E depois, de perseguir os cristãos, a Bíblia Sagrada relata que Saulo, ele era um homem que respirava ameaças, ou seja, ele vivia para isso, para perseguir os cristãos. Mas quando uma pessoa ela tem um encontro com o Senhor, uma comunhão com o Senhor, quando ela passa a ver a luz, e Saulo viu essa luz, se tornou Paulo, aí tudo muda. Mas por que muda? Porque essa luz é Jesus. E Jesus, quando ele começa a resplandecer essa luz sobre a vida de todo aquele que nele crê, certamente é com um propósito muito forte e muito grande. Porque Paulo, ao se converter, vamos deixar agora o Saulo de lado, vamos falar do Paulo. Paulo, após ser um homem extremamente convertido, a Bíblia diz que ele foi um homem que mexeu com a estrutura, ele abalou com a fé de muitas pessoas. 14 epístolas o apóstolo Paulo chegou a escrever. Dentre elas, Paulo aos Romanos, Paulo aos Filipenses, muita coisa, Paulo a Timóteo, enfim, ele começou a fazer da vida das pessoas um redemoinho de coisa boa, um turbilhão de coisas boas, mas porque ele mexeu com a fé de todo aquele que o ouvia. Claro que ele, antes, como Saulo, perseguiu a igreja, mas depois, como Paulo, foi perseguido. Mas assim também é nos dias de hoje. Você vai começar a se identificar com isso. Mas por quê? Porque toda pessoa que ela se converte ao cristianismo, toda pessoa que ela vem para a presença de Deus, logo depois ela sofre ameaças e perseguições. Não foi diferente com Paulo, porque ele começou a sofrer essas ameaças, essas perseguições, e você faz ideia de tudo quanto Paulo enfrentou, do que ele passou, do que ele viveu, porque no automático, quando você coloca no coração de servir a Deus, isso acontece em todas as famílias. A mãe se levanta, o pai se levanta, o irmão não entende, começa a criticar, já vai de novo para essa igreja,
Então leva logo seu edredom, sua vida agora é igreja, você passa o dia todo na igreja. É porque você ama a palavra e tem aprendido a amar a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Paulo era um homem muito culto, um homem muito inteligente. Ele impactou a fé de muitas pessoas. Ele sacudiu com o movimento evangélico, né? E até hoje, né? Para você ver que até hoje estamos falando desse nome, né? Paulo é um nome que todos conhecem. Paulo foi um homem que assim, determinantemente, não abriu mão de fazer aquilo que ele já sabia que ele precisava e seria útil e era algo que ele iria percorrer em todo o seu trajeto e trajetória de vida. E eu falo, sabe do quê? A pregação do Evangelho. Paulo, ele sabia que ele tinha sido um homem separado, um homem eleito, um homem constituído por Deus. Para quê? Para pregar o Evangelho. Só que todas as pessoas que ela recebe um chamado, ela no automático, né, como se fosse um piloto automático, logo ela também recebe as pancadas da vida de todo aquele que não concorda e sim discorda com a palavra e começa a dar aquela confusão muito grande. Mas para isso, Paulo era um homem concentrado. Paulo foi preso, foi açoitado, foi humilhado. Nossa, Paulo passou por muitas lutas. Paulo foi um homem que venceu todas as batalhas. Ele mesmo declara, né? No livro dos Romanos, a Bíblia fala com todas as letras, quando o nosso Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? E antes de tudo, ele fala que você pode dizer a estas coisas. Que coisas são estas? As coisas que têm te atrapalhado, te perturbado, te afrontado, te oprimido, as coisas que tentam até mesmo parar os teus pés e te dar um cala-boca, porque Paulo viveu tudo isso. Ele viveu um momento tão ruim, tão difícil, não com Jesus, claro que não, com Jesus o momento é sempre, é bênção de Deus. Eu digo um momento difícil por questão de que ele precisava ser uma pessoa muito firme na fé. E ele era uma pessoa firme na fé. E até hoje estamos, vivendo essa questão da perseguição. Quantos estão, ainda afrontando, talvez por palavras, talvez por evangelismo, marcamos o evangelismo em determinados lugares, ali não pode, mas outras coisas podem, né? As coisas do mundo parece que é muito mais prático, né, pastora? Que é verdade mesmo, né? Infelizmente, as coisas do mundo, as coisas ruins, uma praticidade muito grande, mas todo aquele que teme a Deus e anda pela fé e vive pela palavra, não vai procurar se corromper com as coisas deste mundo. Sabemos que é uma batalha, né? A todos os dias temos que derrubar um gigante, um urso, um leão, mas a nossa vitória vem de Deus. A nossa salvação vem do nosso Deus. Então, o que fazer? Quando você estiver passando por momentos, onde você está sendo perseguido, como ele foi, afrontado, como ele foi, açoitado também, mordido por uma víbora. Nossa, quantas coisas Paulo teve que enfrentar. Mas ele não desistiu, ele não desanimou, ele continuou perseverando, ele continuou confiando em todo propósito, em todo planejamento ministerial, espiritual que Deus tinha para a vida dele. E tem para a sua também. Assim como tem na minha, tem na sua vida também. O Senhor nos chama como vaso de honra, como vaso escolhido. Como diz a palavra, não fostes vós quem escolhestes a mim, mas eu, o Senhor, vos escolhi a vós. Vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O fruto que Paulo vem dando até os dias de hoje. Você vê quantos anos já se passaram, quantos anos já passou e nós continuamos falando sobre Paulo, sobre tudo aquilo que Paulo viveu, passou, enfrentou, muitos naufrágios, muitas dificuldades, muito sofrimento, muitas perseguições ele chegou a viver, mas de todas o Senhor o deu a vitória. Muitas são as aflições de um justo, mas é o que diz a Bíblia Sagrada, o Senhor nos livra de todas as aflições. Abra a tua boca, fale de tudo aquilo que Deus colocar no seu coração, porque foi para isto que o Espírito do Senhor nos ungiu, como diz lá em Isaías 61, não é?
O Espírito do Senhor nos ungiu. Para quê? Para trazer libertação aos cativos, para dar voz, né, de liberdade aos presos e aos oprimidos. Então, daqui a pouquinho, eu quero compartilhar uma mensagem com você, mas agora, nesse momento, eu quero chamar um break. Daqui a pouquinho estamos de volta. Olá, estamos de volta com o nosso programa Gente da Gente. E o nosso programa hoje está ressaltando a história de um homem muito heróico, né? Vamos dizer assim. Qual o nome dele? É Paulo, né? Que deixou de ser o Saulo. Lembra? Aquele homem que respirava ameaças e que perseguia os cristãos. Acabou, porque agora o Paulo ele é um dos nossos. Paulo é crente agora. Deus seja louvado, né? Estou falando com pessoas assim. Tem alguém por aí se identificando com isso? Que antigamente bebia, fumava, se prostituía, adulterava, furtava, roubava, né? Fazia coisas, né, bárbaras, mas que agora virou e tornou-se um povo de Deus. Um povo eleito, um povo exclusivo, propriedade peculiar do Senhor, propriedade particular de Cristo Jesus. É verdade. Olha, eu quero compartilhar agora, nesse momento, uma mensagem ao seu coração. Bom, eu quero trazer aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 18. O versículo é o 9, que diz assim, preste bastante atenção. E diz o Senhor em visão de noite a Paulo. Ô Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Olha, depois de Paulo convertido, Paulo ouve, né? Paulo vive uma história, uma situação como essa, tão linda, tão agraciada por Deus. E ele declara, ô Paulo, não temas, mas fala. E tudo isso em visão. Tudo isso em visão. Mas por que ouviu? Porque Paulo já havia recebido essa prática do nosso Deus. E ainda hoje você precisa passar por isso. Não só ouvir, mas também receber, ver tudo aquilo que Deus projetou para a sua vida. E não deixar que ninguém te dê um cala-boca. Não. Mas que fale, que pregue em tempo, em fora de tempo, que você venha corrigir, redarguir, que você venha colocar tudo aquilo que Deus falou ao seu coração, em seus lábios, que a sua boca tenha nela uma planta de oliveira, para que você venha expressar tudo aquilo que Deus já tem falado ao seu coração. Muitos tentaram parar a prática de Paulo. Qual era a prática de Paulo, do apóstolo Paulo? A pregação do Evangelho. Toda pessoa que se converte a Deus, ela quer falar do amor de Deus. Muitos não vão concordar, muitos não querem ouvir, outras pessoas vão debochar, outras vão ficar zombando, criticando, dizendo que a gente agora virou tudo fanático, é Bíblia, esse povo é tudo maluco. É isso aí que a gente vai ouvir. Mas você está preparado para isso? Mas não chega nem na unha de tudo aquilo que Paulo passou. Um homem que teve muitas dificuldades, né? Mas em todo tempo ele usou a fé. Olha o que diz aqui, versículo de número 10. O próprio Deus falando, né? Porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ou seja, tentaram, né, de alguma maneira parar o Paulo. Dizer para o Paulo, Paulo, para com isso aí. E o Senhor falou, olha, não te cales. Você vai falar tudo aquilo que eu colocar na tua boca e no teu coração. A boca vai falar daquilo que o coração estiver cheio. Se você estiver cheio da palavra, se o teu coração estiver cheio da palavra do Senhor, da mesma forma, você vai ser muito usado por Deus, como foi o Paulo. Um homem que impactou, né? Um homem que granjeou muitas almas, muitos se converteram.
muitos desceram as águas, muitos foram cheios do Espírito Santo, mais de 3.000 almas, muitas pessoas se dobraram, joelhos se dobraram, mediante uma pregação em que Paulo falava do amor de Deus. E esse é o propósito hoje. Você que veio para a presença de Jesus, você jovem, adolescente, criança, né? Os anciãos, enfim, seja você a idade, esteja você a idade em que estiver, pregue, fale do amor do Senhor, aproveite essa oportunidade. É sobre isso que eu estou falando. Sabe por quê, meus irmãos? Preste atenção. Eu já vi pessoas com sentimento de culpa, carregando sentimentos de transgressões, e na hora do enterro, de um velório, na hora que está enterrando alguém ali, a pessoa fala, por que eu não falei? Por que eu não me aproximei? Por que eu não cheguei mais perto? Pois é, e hoje você está tendo essa oportunidade. Sabe por quê? Os mortos não louvam mais, mas todo aquele que está em vida e tem essa vida, e essa vida é Jesus, Jesus é a palavra, ele é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vê ao Pai se não for por ele, Jesus, palavra, né? Só um mediador entre nós e Deus é Jesus de Nazaré. Paulo, ele tinha essa garra, essa convicção, essa fé, essa coragem, então ele era valente. Ele começou a entrar por lugares, ele começou a fazer missões, ele começou a levar e a carregar o evangelho com ele. Paulo era um homem muito culto, Paulo era um homem estudioso, Paulo era um homem muito preparado, muito cheio da fé. Ou seja, você precisa ter isso. Para quê? Para vencer todo transtorno, toda dificuldade, tudo aquilo que talvez está te oprimindo. Paulo só conseguiu, torno a repetir, porque era um homem que estava ali alicerçado na palavra de Deus. E tudo começou por uma grande luz, né? Faço você lembrar em que ele, antes de ser Paulo, ele era Saulo, mas quando ele viu a luz, ele cai daquele cavalo, cai em terra, e a Bíblia diz que após ele ver aquela luz, ele fica transformado, ele ali começa a receber a presença de Deus e a conversão acontece. Você só vai conseguir fazer, ou passar, ou a viver dessa forma impetuosa, dessa fé bem forte, se você também, da mesma maneira, vê essa luz. A luz é Jesus. Jesus é a palavra. Ele é o caminho, não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Jesus falou, olha, minha glória a outrem não darei. Então, você precisa ficar ligado. Se você não estiver ligado, você vai perder a sua bênção. Bom, eu quero chamar agora um VT com o Anderson. Eu sou casado e minha família inteira frequentava a igreja. Eu levava até minha esposa até a porta da igreja, mas sempre questionava, apontava que estavam ali para roubar dinheiro, para enganar, estavam fazendo a cabeça dela, mas eu estava ali para ver se tinha alguém que estava dando em cima da minha esposa. Até que um dia eu comecei a perceber que ela já não reagia como antes. Eu brigava, reclamava, falava um monte de coisas e ela me tratava de uma maneira diferente. Eu comecei a ver que ela estava mudando. E só podia ser consequência da igreja. Daí, eu fui escondido no culto. Sentei lá, ouvi, achei interessante. Mas na outra semana eu não fui. Mas não resisti. Voltei. E aí comecei a ser mais presente. Hoje, eu sou participante de Cristo. Hoje eu participo da ceia, hoje eu falo dele para todo mundo, porque não há nada melhor do que o Senhor. E eu que questionava todo mundo, agora sou questionado no trabalho. Zombam de mim, mas eu não me entristeço, não. Eu sei que eu sou o Paulo nos dias de hoje. Obrigada, Anderson. E é isso aí, amigo. Olha quantas e quantas mensagens. Olha a oportunidade que Deus está lhe dando nesse momento. O programa Gente da Gente é isso. E talvez você esteja nesse momento se identificando com tudo aquilo que já foi dito até aqui. E estamos falando mais, né? Eu estou ministrando aqui sobre Atos 18,
verso 10. Olha o que Jesus declarou: porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti. Ô Paulo, ninguém vai lhe fazer mal. Não te cales, mas pregue. Fale, porque tem muitas almas, muitos joelhos ainda para se dobrarem. E o joelho de seu pai? É esse que está preso aí no espiritismo, na cachaça, no adultério, na orgia, enfim. Tem muitos na nossa família que precisam ouvir da palavra de Deus. E quem é que vai falar? Você. É você. Eu, pastor? É você quem vai falar. Deus está lhe preparando. Você não está aqui nessa programação por acaso. É Deus falando para você. Você crê que Ele pode fazer de você boca dele, boca de profeta, boca de Deus? Pois é. Você que está aí agora ouvindo e vendo e participando, o Senhor quer fazer de você uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus. Mas para isso, você precisa também fazer o seu papel. Qual é o seu papel? Procurar a Igreja da Graça, mais próxima à sua casa. Pedir para o pastor: pastor, mistura mais um pouquinho. Eu recebi, através da programação, do programa Gente da Gente, eu recebi todo o ensinamento, parte, do ensino do apóstolo Paulo. Você pode falar um pouco mais? Se interesse pela palavra. Como essa palavra não viva do seu passado mais. O passado da pessoa, que talvez me assiste agora, que é você, talvez é um passado muito inútil, muito ingrato. Um passado que você mesmo, quando olha para trás, você tem até vergonha do que você viveu. Sabe por que vergonha? Porque a palavra, ela tem tanta luz, ela tanto nos ilumina, que ela não nos permite mais enxergar tudo aquilo em que passamos, tudo aquilo em que vivemos. Aquilo tudo tem que ficar e precisa ficar para trás. Jesus disse: olha, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Quando Saulo se converte e se torna apóstolo Paulo e começa a impactar multidões, começa a mexer com a fé das pessoas, começa a mostrar para elas que aquele espírito de mágica, de magia, do engano, enfim, de todas aquelas práticas erradas, porque Paulo ele vem quebrando, todo o mal. Ele vem desfazendo ali todo espírito contrário, mundano, de impiedade, de imoralidade. A injustiça ela é quebrada através das pregações do apóstolo Paulo. Assim também em nossas vidas, quando nos diante do Senhor, quando confiamos nele, nós nos tornamos um valente na fé, uma pessoa forte, uma pessoa raçuda. Por quê? Porque você já passa a ter o conhecimento e você já não quer mais viver as práticas de antigamente. Porque com a visão que hoje você tem, você sabe que você não é mais enganado. A doença você já não quer mais receber no seu corpo. As dificuldades financeiras também você não quer mais, porque você aprendeu que a prosperidade é um dom de Deus. Você não tem que mendigar as bênçãos. Você já aprendeu que é melhor serem dois do que um, porque melhor paga do seu trabalho. Aí você hoje tem aquela pessoa, uma amiga, um parente, um familiar, você acaba querendo unir a fé com eles, aí você intercede, ora, proclama liberdade, libertação aos cativos, aos oprimidos, aos encarcerados, e você começa a ter uma outra visão. Como diz a palavra, nenhuma habilidade vos falta. E quando você começa a buscar mais de Deus, você começa a receber mais de Deus. E quem dá mais para Deus, tem mais de Deus. E é óbvio que o Senhor ele vai provocar essa coisa de querer mais, beber dessa água. E Jesus declarou: aquele que vem até a Ele, de maneira nenhuma lançarei fora. Então pode vir como você está. Como é que você se encontra hoje? Pastor, meu negócio é baile, meu negócio é boteco, meu negócio é mentir mesmo e acabou. Eu sou um cara que se me deu mole, igual a juventude fala, eu passo o cerol. Mas que cerol é esse? Não, você não tem que agir assim. Você agora precisa se voltar para as coisas do Espírito, e não cumprir a concupiscência da carne, deixar que a carne ela venha parar de dominar você, ela venha parar de provocar em você um desejo ardente de querer cumprir tudo aquilo que o mundo cumpre,
de querer andar e viver tudo aquilo que o mundo vive. Não, não, não. Você agora precisa se voltar para o Senhor e viver o Senhor. Quem é o Senhor? É Jesus. Quem é Jesus? É a palavra. Então, a minha palavra, efeito para você, é a fé. Quem tem fé, chega onde quer e vence qualquer obstáculo. Amém? Então, guarde essa palavra em seu coração. Eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima programação. Que Deus te abençoe. Forte abraço.